Me diz uma coisa, o que você vai fazer no final de semana? Nesse próximo final de semana? Compartilhe com a pessoa que está do teu lado aí, sabe? O que você vai fazer? Espero que ninguém compartilhe que eu vou pular carnaval. O que você vai fazer? Compartilha aí, eu vou para a casa da sogra, vou ter um tempinho com a minha sogrinha, faz tanto tempo que eu não vejo ela, 48 horas, vou passar o feriado lá na casa dela, estou indo para a casa do cunhado, na praia. O que você vai fazer? Muita gente usa esse feriado, né? Eu uso esse feriado para descansar mesmo. Curitiba fica vazio, é uma bênção máxima estar aqui com essa cidade vazia, sem trânsito, podendo curtir a minha amada, podendo curtir os meus filhos. É muito bom. Mas sabe que quando nós olhamos para essa data que se aproxima, nós vemos que muitas pessoas vão fazer algo que vai mudar a sua história. Vai fazer algo que vai gerar uma grande escravidão por um bom tempo. Nessa fase onde nós temos na nossa sociedade, e aqui particularmente no Brasil, uma festa que realmente leva grande destruição nas famílias, grande destruição de vidas, onde existe um índice altíssimo de pessoas que são violentadas fisicamente, que são violentadas emocionalmente, que são violentadas espiritualmente, com os rituais satânicos, com várias outras situações. Quando nós olhamos para essa data e quando nós olhamos para o que vai acontecer, eu sempre olho, eu e minha esposa, a gente sempre tem um olhar, né? Está chegando perto dessa data, eu não sei se você já percebeu, mas você pega os últimos anos, as maiores tragédias e enchentes, isso ocorre bem próximo dessas datas, assim. E eu fico olhando assim, eu fico falando, será que isso é só coincidência? Eu e minha esposa começamos, sabe? Então, às vezes algumas coisas as pessoas não entendem que estão tendo consequência dos seus próprios atos, estão ali adorando a vários deuses, as várias formas. Eu não estou dizendo que isso é em relação àquilo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que a festa de carnaval é uma festa que gera muito destruição. E de repente você está aqui nessa noite e você já pulou carnaval e você já faz parte desse momento de escravidão. Eu já pulei carnaval. Uau, é verdade. Eu me converti aos 23 anos. Eu já tive nesse mundo, sabe, e aquele negócio de você, como dizia a gira da época, entortar o caneco. E de repente, no outro dia, só amanhecia com aquela boca com gosto de cabo de guarda-chuva, né? E aquela dor de cabeça horrível. Aí o pessoal acordava, vamos de novo, essa noite tem mais uma noite. E era uma escravidão, porque isso gerava realmente uma escravidão. E muitos dos meus amigos que participavam comigo, hoje ainda continuam escravos de algo que aconteceu naquela época. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, aos 23 anos, Deus olha para mim e fala assim, você não é para essa vida, eu quero você pregando o Evangelho, eu quero você impactando vidas, eu quero você criando uma família estruturada, eu quero ver você diferente. E Deus olha para mim e muda a minha história. Deus pega, me alcança e fala assim, eu vou te separar para um projeto muito especial na sua vida. Essa obra da carne, como Satanás tem escravizado a sua vida com essas festas, eu quero te tirar daí. E Deus vem e me tira. E eu sou grato a Deus por isso. E passou mais de 20 anos, 23, 24 anos, e eu posso estar aqui hoje, nessa noite, dizendo, puxa, eu já passei por isso, e eu tenho ideia do que essas pessoas vão fazer, e hoje está muito pior. Você pega 20 e poucos anos atrás, até era mais moderado o negócio. Hoje o negócio é muito mais escancarado. E é uma situação muito degradante, sabe, e as pessoas, quando eu digo que vai mudar a história dessas pessoas, é que quando elas saem desse momento, dessas festas, muitas vezes elas saem marcadas, feridas na alma, feridas na vida, e que elas vão carregar por anos. E de repente você está aqui nessa noite e você tem carregado feridas que não necessariamente foi gerada por uma festa de carnaval, mas por algum evento no seu passado, e que gerou uma ferida espiritual, uma ferida emocional,
um trauma, onde houve realmente um abuso físico, um abuso emocional e um abuso espiritual. E nessa noite eu gostaria de conversar um pouco sobre isso. E de repente você pode estar pensando assim, mas eu nunca tive um abuso, eu nunca passei por isso. Mas eu quero te dizer que talvez muitas pessoas hoje estão sendo abusadas e não sabem. Muitas pessoas estão sendo abusadas dentro do seu lar pelo próprio esposo, pela esposa e não sabem. Estão sendo abusadas emocionalmente no trabalho e não sabem. Muitas pessoas foram abusadas sexualmente, fisicamente na infância, na adolescência, na juventude e hoje ainda carregam esses traumas. E eu gostaria hoje de conversar um pouco sobre isso. Quando as pessoas não entendem que as marcas não restauradas do passado podem ainda escravizar hoje, por mais que tenha acontecido há 10, há 15, há 20, há 30 anos atrás, mas se eu não deixo restaurar, eu continuo escravo de um sentimento, eu continuo escravo de uma fortaleza, e essa fortaleza ela continua pautando quem como eu vivo, como eu reajo, como eu me relaciono. Eu posso garantir com segurança que mais de 50% das pessoas que estão aqui já foram abusadas de alguma forma. Eu estou sendo mas bem cauteloso, porque eu poderia jogar mais de 90% e não estaria falando um absurdo, porque o abuso, a forma de humilhação, a forma de opressão faz parte e é uma das consequências da natureza pecaminosa do homem. Às vezes a natureza pecaminosa leva o homem a agir com maldade, leva o homem a agir com um abuso, leva o homem a olhar uma criança e falar assim, puxa, eu preciso me realizar, essa criança me excita, eu preciso fazer algo. E aí ela vai e abusa. Ou de repente, não, essa pessoa ela tem que, eu vivi assim, eu cresci assim, essa pessoa vai ter que submeter ao meu mando de desmandos. Então eu mando e vou ter que obedecer. Sabe, tem várias formas de abuso. E eu quero conversar um pouco sobre isso nessa noite. De repente você já passou por abuso, ou conhece alguém que passou por um abuso, ou você está sendo abusado nesse momento. Você está passando por essa situação. Eu quero dizer que seja um abuso físico, um abuso emocional, espiritual. Existe um Deus que quer restaurar a sua vida e quer restaurar essa história que tem influenciado tanto a tua caminhada. De repente você não sabe por que eu ajo assim. Por que eu faço isso dessa forma? E de repente, nessa noite, Deus vai revelar para você. Por que você age dessa forma? De repente, nessa noite, você vai precisar deixar Deus restaurar a sua vida, o seu passado, em relação a abusos que você sofreu. E hoje eu quero ler um texto, uma história muito conhecida, mas uma história que reflete um pouco essa festa de carnaval, tá? É uma história muito conhecida, possivelmente todo mundo já ouviu falar de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são duas cidades que estão diretamente ligadas à promiscuidade sexual, a festas mundanas, a uma imoralidade generalizada. Duas cidades que foram destruídas porque houve realmente um povo que morava nessas cidades que decidiu viver escravo do pecado. E eu quero, abra sua Bíblia lá em Gênesis 19, nós vamos ler esse texto, e é um pouco essa história. Eu queria que você fosse contextualizando na sua mente, conforme nós fosse lendo, e que você pudesse identificar quais os abusos que ocorreram na família de Ló, que é a família que é levantada no meio desse povo, e que Deus fala assim, essa família eu não vou destruir. Tira ela dali, mas destrói todo aquele povo. Abra lá então Gênesis 19, vamos ler ali. A palavra de Deus nos diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava lá sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhe até a casa do meu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. O que acontece com Ló aqui? Ele está indo bem, ele chega, ele recepciona os anjos do Senhor ali.
certo? E tem muitas pessoas que são muito hospitaleiras e recebem bem. Só que, e aí esses homens falam assim, os anjos falam, não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar ali uma refeição, assar um pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Olha o que está acontecendo aqui. Ló, ele chega, ele recepciona aqueles dois anjos, ele faz um banquete para aquele povo. Mas aquele povo que tinha maldade no coração, vê aqueles anjos, ou seja, aquela pessoa diferente, aquelas pessoas que refletiam a luz de Cristo. E toda aquela cidade se reúne, dos mais velhos aos mais jovens, para ir até a casa de Ló. Sabe o que acontece quando você reflete a luz de Cristo, e você chega em um lugar onde as trevas, elas dominam? Vai acontecer isso. Eles vão vir e vão tentar te oprimir, vão tentar te sufocar, vão tentar fazer você dar meia volta e ir embora. Sabe, já teve aquela situação onde você chegou na casa de alguém? Tem um testemunho muito legal que eu ouvi de um irmão que hoje é um líder da nossa igreja, que quando ele estava no processo de conversão, o discipulador dele chegou lá e de repente estava ali aquele casal que refletia a luz de Cristo. E aquela festa regada a cerveja, regada a carnes, regado a festa. E aquele rapaz que estava sendo evangelizado, ele olha assim e ele esconde o copinho de cerveja. Era mais ou menos assim, sabe? Ele tinha vergonha de tomar cerveja na frente daquele casal. Sabe? E é muito interessante quando isso acontece, porque na verdade a luz de Cristo sendo refletida, e isso constrange. Será que quando você chega em algum lugar, você constrange as pessoas que estão ali, porque você reflete a luz de Cristo? Quando você chega num lugar onde um lugar mundano, onde as pessoas contam piadas sujas, onde as pessoas falam de promiscuidade, sabe? Então isso que aconteceu ali. Ali no versículo 5 eles falam ali, chamaram Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam para nós aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Olha o caráter desse povo, aquele povo ali de Sodoma, certo? E eles chamam, trago para fora para ter relação com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha, eu tenho 2 filhas, que ainda são virgens, eu vou trazê-la para que você façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló, ele pega e oferece as 2 filhas, para aqueles homens que estavam querendo violentar os anjos que estavam na casa dele. Daí ali no versículo 9 ele fala, saia da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. E o texto aqui ele vai continuar. E aqui ele vai falar para Ló, olha, vocês não têm mais alguém na cidade, genros, filhos, filhas, qualquer outro parente, tirem daqui. Certo? E eles pedem para que Ló pegue a família dele e tira dali. E Ló vai lá conversar com os genros não, os noivos das filhas, e eles não acreditam muito, eles acabam ficando. E aí, ali na parte final, vai lá para o versículo 21. Aí Deus ia destruir a cidade, e ali ele fala, está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade do qual você fala, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o próprio Senhor fez chover do céu, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, e toda a planície, todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O que acontece?
Esse texto ele relata uma cidade que estava destruída pela imoralidade sexual. Se nós olharmos hoje, formos ali no Rio de Janeiro, nesses dias de carnaval ali, nós temos a visão clara do que é Sodoma e Gomorra. Aquelas pessoas, a minha esposa, quando eu estava em Jocum, ela trabalhou em Jocum durante 3 anos, trabalhando nos morros ali no Rio de Janeiro, e eles tinham um evangelismo de impacto que ia ali naquele local do carnaval ali, Sapucaí, Sambódromo, sei lá o que ali. E eles foram lá para fazer evangelismo, certo? E eles passavam, chegando perto daqueles muros, você já sentia aquele cheiro de urina naqueles muros. E daí você via as pessoas tendo relações nas ruas, as pessoas tirando o órgão sexual para fora como se estivesse dentro do seu quarto. Artistas famosos que estão aí nas mídias, que hoje muitas pessoas são seguidores, muitas pessoas se espelham nesses atores famosos, e eles ali fazendo orgias naquele local. Então, se hoje nós fôssemos enxergar Sodoma e Gomorra, estaria ali. Mas o que eu quero destacar aqui, hoje, nessa noite, não é a situação de Sodoma e Gomorra, mas o que ela poderia gerar, o que ela gerou na família de Ló. E eu quero olhar para a família de Ló, e olhar para o teu coração, e olhar, será que de repente você em algum momento não teve no ambiente de Sodoma e Gomorra, e você foi atingido pelo proceder de Sodoma e Gomorra? E isso gerou em você uma marca no teu coração, que tem te escravizado e tem te levado a caminhar, olhando para as situações e circunstâncias, e está preso. Eu não consigo me relacionar plenamente porque eu fui abusado, abusada. Eu não consigo ter uma plena comunhão com Deus porque eu tenho algo no meu histórico, no meu HD, no meu backup, que ainda me escraviza nos dias de hoje. Eu quero olhar para a família de Ló, eu quero fazer alguns destaques aqui. Nós vamos ver alguns ensinamentos que nós conseguimos encontrar nessa história bíblica, e que Deus olha para o nosso coração e fala assim: por que você ainda continua escravo disso? Você pode estar andando anos escravo ou escrava de um abuso, e você precisa tirar os olhos daquela situação de abuso e olhar para o Senhor. Não é incomum, queridos, receber no gabinete pastoral pessoas que têm se mantido escravo há 15, a 20, a 30 anos, porque ela não consegue olhar para cima, porque a marca daquele abuso foi tão forte na vida dela, que ela caminha pela vida olhando para aquela situação. E tem situações onde o abusador já morreu, não está mais aqui, mas a marca no coração, na alma, ainda permanece, e isso continua escravizando. Qual marca do seu passado continua te escravizando? Nós precisamos olhar para o Senhor. O que Deus fala assim: tira os olhos desse evento do passado, não vai voltar atrás, olha para mim, deixa eu restaurar a tua vida. Basta olhar para o Senhor, que nós encontramos cura, nós encontramos restauração. Sabe, e eu gostaria de olhar para a família de Ló. Eu quero destacar esses 3 aspectos, áreas de abuso, e eu quero trabalhar rapidamente cada um delas, e levando você a enxergar um norte, um horizonte, para você ser restaurado, para você ser restaurada. E o primeiro destaque que eu faço assim, restaurando o abuso físico. Veja ali no versículo 5, ele fala ali, chamaram Ló e disseram: onde está o homem que vier à sua casa essa noite? Tragam para nós aqui fora, para que lhe tenhamos relações com eles. Quando esses homens falam isso, qual que era a prática? Eles simplesmente reproduzem aquilo que eles já fazem. A pessoa que vem normalmente já está fazendo algo, e ela vem e reproduz com muita facilidade. Certo? E são homens, dos mais velhos aos mais novos, querendo abusar de outros homens. Então envolve homossexualismo, envolve abuso sexual, envolve abuso físico. Sabe, nós olhando para esse texto, é difícil até de imaginar. Existe uma teoria, e eu como advogado, eu nunca trabalhei na área criminal.
Mas existe uma teoria de que os homens que vão para a prisão, que foram presos em abuso, em estupro, em algo parecido, eles são violentados da mesma forma na cadeia. Não sei se isso é verdade ou não. Mas só de imaginar isso embrulha meu estômago. Por isso que eu nunca tive estômago para trabalhar na área criminal. Isso foi algo que, sabe, e quando nós olhamos isso, talvez muitas pessoas olham e têm uma ojeriza de olhar esse texto. Mas só que, quando nós falamos de abuso físico, não é só dessa forma. Nós temos históricos de avós que abusaram de netos, pais que abusaram de filhos. Você já viu filhas grávidas dos pais? É algo que nós encontramos na nossa sociedade. E uma sociedade sem Deus, ela está exposta a essas aberrações. E aí eu pergunto para você, como é que está o seu coração? Como é que você olha o seu passado? Será que você teve algum abuso físico no passado que você precisa entregar para o Senhor nessa noite? Nós temos nas Escrituras uma história muito conhecida de abuso, que é a história de Tamar. Tamar era filha de Davi. E ela tinha 2 irmãos, um irmão de pai e mãe, e outro irmão somente de pai. E Aminon, que era irmão somente de pai, ele olha para a irmã e nasce nele um desejo pela irmã. E ele articula uma grande mentira para ter uma relação com a irmã. E ele se finge de doente. Davi manda a filha levar um bolo, uma comida, um negócio lá para ele, e ele pega e violenta a irmã. E depois que ele a violenta, ele expulsa ela dali, ele tem repulsa da irmã, e isso gera uma marca destruidora na família de Davi. Porque esse abuso que houve do irmão, meio-irmão de Tamar com Tamar, gerou a morte de Aminon, através do seu irmão, Absalão, que era irmão de Aminon, irmão de Tamar, ele mata o próprio irmão. Absalão, porque ele matou o irmão, ele foge, e aí ele volta e tenta tomar o trono do pai. E ele toma o trono do pai temporariamente, e numa batalha de reconquista ele é morto. Ou seja, a família de Davi se dilacera a partir de um abuso físico. A partir do momento em que as pessoas deixam os olhos dominar, e deixam os olhos atrair, para suprir um desejo da carne, e é uma grande enganação, uma grande estratégia de Satanás. Sabe, quando nós olhamos a história de Davi, nos dias de hoje, o que acontece é mais ou menos isso. Quando há uma violência física, isso pode mudar a história e a geração e a família de quem foi abusado. Porque se é descoberto quando criança, há uma destruição na família. E se essa criança nunca abriu para ninguém isso, há uma destruição interna que impacta no casamento, que impacta nos relacionamentos. Quantas mulheres não conseguem se relacionar sexualmente com seus maridos? Ou os maridos não conseguem se relacionar decentemente com as suas esposas, porque foram abusadas sexualmente? Tem um testemunho muito conhecido, que é público e está na internet, de um servo do Senhor Jesus, o Saulo Navarro. Saulo Navarro, ele foi homossexual, ele se relacionou com homens, e a história e o testemunho dele é que, quando ele era pequeno, ele foi abusado. Sabe, e todo mundo começou a chamar ele com termos pejorativos, e esse abuso gerou nele uma reafirmação daquilo que gerou quando o abuso ocorreu. E ele mudou toda a história dele, e ele foi para o homossexualismo. Até que Deus vem, a igreja entra no processo e ocorre a restauração. E hoje ele é casado, tem filhos e tem pregado o evangelho aí pelo Brasil e pelo mundo, com um testemunho de alguém que foi resgatado, que conseguiu restaurar o abuso e teve a história transformada. De repente você foi abusado e você não foi para o homossexualismo, mas certamente isso tem te prendido se você nunca curou isso. As pessoas às vezes rejeitam a cura de Deus porque têm medo de mexer com o passado, e elas decidem continuar escravas desse sentimento. O abuso, ele gera prisões, queridos.
o abuso gera prisões, mas quando nós buscamos a cura no Senhor, Deus restaura, amém? Amém? O pessoal está meio assustado, o tema é forte, é verdade, mas eu quero dizer que o nosso Deus, Ele tem trabalhado, às vezes você está um pouquinho assustado porque o tema realmente é forte, mas a restauração ela é simples, porque Deus fala para nós assim, lá no Salmo 147:3, só Ele cura os de corações quebrantados, e cuida das suas feridas, independente das suas feridas, o que Deus quer fazer, Ele quer curar você, deixa Deus cuidar das tuas feridas, é bom demais. Eu testemunhei o ano passado um acidente que ocorreu com meu filho, com a faca na perna, eu testemunhei aqui, eu preguei sobre isso, mas eu estava preparando essa mensagem e eu lembrei como foi bom o meu filho estar todo machucado e aí ele se sentiu seguro e com um sorriso nos lábios quando eu estava cuidando das feridas dele. Eu estava ali ajudando ele, eu estava ali cuidando dele. Então, queridos, o que Deus fala para mim, fala assim, olha, deixa eu cuidar das suas feridas, pare de sofrer, deixa eu restaurar isso, deixa eu restaurar. Eu quero dizer que independente se você foi abusado ou abusada fisicamente, está na hora de você deixar Deus curar suas feridas, sabe, mas tem um próximo passo. Então nós falamos aqui da cura física e tem algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que certamente foram abusados fisicamente, e essa noite é uma noite de restauração, você vai dar o primeiro passo dessa restauração, certo? E de repente esse primeiro passo vai ser procurar uma ajuda, você vai entregar diante do Senhor aqui, e daí você vai procurar uma ajuda, vai conversar comigo, um dos pastores da igreja, você vai ir para o Celebrando a Vida, para o Celebrando a Restauração. Hoje nós vamos ter a inscrição do Celebrando a Vida ali no final, lá na frente eu vou falar o que é, no nosso retiro, mas eu quero dizer para você, que Deus quer restaurar e sarar as tuas feridas. Mas existe um outro abuso muito mais comum, que é o abuso emocional, né? O que acontece com Ló? Ló como pai ali, né? Ele é pressionado. Ele vê aqueles convidados, aqueles anjos, serem ameaçados de ser abusados. E ele tenta dar um jeitinho brasileiro. E o que ele faz? Ele oferece as filhas, certo? As filhas não foram violentadas fisicamente, mas agora imagine a cabeça dessas filhas, ou como elas eram tratadas, a ponto de o pai não titubear de oferecer as filhas, façam com elas o que vocês quiserem fazer. Veja ali no versículo 8, olha, eu tenho 2 filhas, que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo do meu teto. Sabe o que acontece? Imagine a visão. Ele poderia ter feito várias outras propostas, várias outras coisas, mas ele olha para as filhas e ele fala assim, isso aí não tem valor não, faça o que vocês quiserem com elas. Queridos, tem muita gente que hoje está escrava emocionalmente, porque foram extremamente humilhados pelos pais, foram humilhados quando crianças, onde o pai falava assim, você não vai dar nada, a mãe falava assim, você aprenda a cozinhar, porque você vai cozinhar e lavar a vida toda, porque ser mulher, ser dona de casa, porque é isso, porque é aquilo, e hoje você vive as consequências da maldição, ou a palavra maldita, lá do teu passado, e isso gerou uma escravidão emocional, sabe, naquele contexto, aqui de Ló, as mulheres realmente, eles tinham uma inferioridade, as mulheres eram vistas como seres inferiores, mas só que não a esse ponto de crueldade emocional, né? Alguém tem abusado você emocionalmente, hoje, ou de repente você tem um abuso que é lá do teu passado. Eu lembro que eu tinha um amigo do quartel, que ele morava comigo, e ele teve uma irmã, 20 anos, depois que ele tinha 20 anos, nasceu a irmã, certo? E ele não queria que os pais tivessem outra filha, porque ele queria exclusividade, ele era filho único. E aí, quando eu conheci ele, ele já tinha uns 25 anos, 26 anos, 27 anos, e assim foi, e ele chamava ela de inútil. Aí, assim, ela morava em outra cidade, e ele ligava, e aí inútil, foi para a escola hoje? E aí inútil, não sei o quê, e ele falava com ela e chamava de inútil, sabe?
E eu fico pensando a cabeça daquela criança, né? Hoje ela é uma mulher, eu conheço, ela é hoje uma profissional bem-sucedida, muito inteligente, fez um curso muito bom numa universidade pública, mas o que acontece? Mas teve uma vez que ele foi impactado, que era aniversário dele. Era aniversário dele e ela comprou um presentinho para ele, e ela escreveu um bilhete dedicatória. Querido irmão, você é um amor, isso, aquilo, tal, assinado inútil. Quando ele recebeu aquele bilhete, e ele compartilhando comigo o sentimento dele. Queridos, às vezes as pessoas não têm ideia, se você é pai de criança, você não tem ideia o que você pode estar passando para suas crianças quando você fala alguma coisa. Quando você coloca uma armadilha na frente deles. Mas tu é burro mesmo, né? Não presta para nada, de novo, certo? Mas você não vai dar nada, você não sabe o que isso pode gerar na mente de uma criança. Mas sabe que de repente você tem algo do teu passado que hoje te escraviza emocionalmente, te abusa emocionalmente, mas de repente você está sendo abusado hoje pelo chefe, e de repente teu chefe está abusando emocionalmente de você. Você pode estar sendo abusado pela sogra. A sogra pode estar abusando de você emocionalmente, certo? Quantas pessoas têm sido violentadas emocionalmente e não conseguem olhar para o Senhor e falar assim: eu não aceito isso, Deus me ajude a me livrar disso. As filhas de Ló, elas deveriam estar muito, muito complicado ali. Sabe, e tem pessoas que são escravizadas do abuso da infância, e tem pessoas que são escravizadas pelo abuso emocional e se submetem a isso. Eu atendi certa vez uma jovem senhora, que para não perder o casamento, ela se submetia a assistir filme pornográfico com o marido, antes de ter relação. Ela se submetia a fazer coisas que ela não gostava, que doía, que complicava, para não perder o casamento. Certo? E eu puxei uma senhora, para uma jovem um pouco mais experiente, para caminhar com ela, para tratar desses assuntos. Eu, como pastor do sexo masculino, não trato desses assuntos com muita intimidade ou muita profundidade, salvo se tiver uma discipuladora junto, e assim, muito com consentimento. Mas aí, ela começou uma caminhada e desistiu, e passou algum tempo, e de repente a última notícia que eu soube, é que aquele casamento não existia mais. Ela deixou ser abusada emocionalmente por muitos anos, para salvar o casamento, e chegou no final, de nada adiantou. Queridos, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, ele tem que ser vivido com transparência, tem que ser vivido com troca mútua, com bênção mútua. Se você se relaciona com alguém que isso traz destruição para a sua vida, você leva essa pessoa a mudar de atitude, você leva essa pessoa a entender que com Deus nós podemos mudar a nossa história, mas não deixa ser violentado emocionalmente. Certo? O abuso emocional, eles normalmente vêm decorrente de uma atitude de uma pessoa que olha para outra e às vezes ele nem percebe que ele está abusando emocionalmente, sabe? E de repente você está sendo abusado emocionalmente e você não está percebendo. Mas quando aquela pessoa chega em casa, teu coração bate mais forte, você fica com medo, você não faz tudo que você tinha que fazer, você está fazendo algo, você para de fazer porque a pessoa chegou, alguma coisa está errada. Será que você tem sido abusado emocionalmente? Quando nós somos abusados emocionalmente, nós temos que buscar a esperança no Senhor. No Salmo 40 diz assim: coloque toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro da lama, pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Você precisa colocar esperança no seu coração. Você precisa clamar por socorro ao Senhor, para que o Senhor faça colocar nos teus lábios um novo cântico,
Será que você precisa pedir para que Deus te tire do atoleiro, da destruição? Você precisa fazer algo para se libertar do abuso emocional? Essa é a noite. Essa é a noite que você vai falar assim: eu quero ser liberto do abuso emocional. Então, queridos, quando nós falamos do abuso físico, do abuso emocional, aí nós fechamos com o abuso espiritual. É possível ser abusado espiritualmente? O que vocês acham? É possível? Será que nós podemos? Quando nós olhamos para o texto, claramente, a família de Ló ali estava exposta a um abuso espiritual, pois aquele povo estava distorcendo todos os valores de Deus, que Deus tinha estabelecido como sonho para a família dele e para aquela família. Sabe, certa vez eu tive com uma jovem, que ela estava numa igreja, onde não dava para namorar mais de 5 meses, ou casa ou desocupa o moço. E foi isso que falaram para ela. Aí com 5 meses ela teve que casar. E ela tinha somente 17 ou 18 anos. Deu 5 anos depois, o que aconteceu? Não deu certo. Eram totalmente incompatíveis. E eles casaram com a motivação errada. E de repente ocorre o divórcio. E quando ocorre o divórcio, aquela igreja fala assim: olha, me desculpe, mas você não pode mais estar nessa igreja, porque agora você perdeu tua salvação, você nunca mais vai ser salvo. Pode se preparar, porque você vai viver eternamente nos braços de Satanás. E aquela jovem, ela sai da igreja. E um detalhe, os pais eram líderes dessa igreja. E ela sai, ela com aquela visão de que ela realmente tinha perdido a salvação. Isso aí é um abuso espiritual, porque a Bíblia não fala isso, muito pelo contrário. A Bíblia nos afirma que a salvação é pela graça mediante a fé. Queridos, e aquela jovem andou anos escrava, anos. E ela vem e encontra um marido no mundo. E ela olha aquela pessoa e ela se encanta pela pessoa e ela casa na igreja católica, porque agora ela não tinha mais uma igreja para acolhê-la. E de repente, depois de muitos anos, ela chega aqui na nossa igreja. E ela vem conversar comigo, e eu conversando com aquele casal, e ela compartilha isso. Na hora que eu abro a palavra de Deus, eu mostro o que a palavra de Deus fala sobre isso. E ela começa a chorar. E ela olha para mim e fala assim: pastor, Deus acabou de me libertar de uma escravidão. Uma escravidão espiritual. Algo que impedia que ela pudesse experimentar a plenitude do que é caminhar com o Senhor Jesus, do que é experimentar a bênção do Senhor Jesus, do que é viver na dependência do Senhor Jesus, do que é caminhar com a presença dEle conosco, independente nas provações, nas alegrias, nas tristezas. Deus está sempre conosco. Sabe, quando ela percebe isso, ela entende isso, ela é liberta. E a palavra de Deus traz libertação. Qual a escravidão que você teve na sua vida? Será que quando você era criança, os seus pais foram e consagraram a sua vida a Satanás, como ocorre com muitas crianças hoje? Vai lá para aquele centro espírita, vai lá para aquele centro de Umbanda, e faz sacrifícios, e leva você, e consagra, e dá um nome de uma entidade. Será que isso aconteceu na sua vida e você precisa se libertar hoje? Qual é hoje a prisão espiritual que está na sua vida? Sabe que hoje nas nossas famílias, uma das grandes estratégias de Satanás é destruir a figura do pai. Quando ele consegue destruir a figura do pai, a visão de pai, por isso que os pais caem muito facilmente em adultério, pais traem filhos, pai abusa dos filhos emocionalmente, de várias formas, porque quando Satanás consegue destruir a figura do pai, ele coloca uma grande muralha, para que essa criança consiga olhar a Deus como Pai eterno. De repente você está aqui nessa noite, e você foi escravizado espiritualmente, por algo que aconteceu no seu passado, e nessa noite, você vai precisar buscar restauração.
E eu quero concluir essa mensagem destacando alguns pontos aqui. Jesus, quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele fez nascer em nós uma janela de oportunidade, de recomeço. De repente tem um abuso na sua vida que você vai precisar entregar hoje nos pés da cruz. Seja emocional, seja espiritual, seja físico, você vai precisar entregar para o Senhor, para que você comece uma nova história, um recomeço. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas todas as coisas. O que aconteceu ali com a esposa de Ló? Ela estava indo, ela já estava liberta. Ela estava liberta. Ela estava leve e solta, com a família. Mas Deus tinha dado uma orientação muito clara: não olhe para trás. E ela, a curiosidade dela, ela olha para trás. E a palavra diz que ela se transforma numa estátua de sal. Queridos, hoje é a noite de libertação, aonde você vai parar de olhar para trás. Chega de olhar para o seu passado e deixar o seu passado te transformar numa estátua de sal, que não cresce, que não tem vida e que perde a finalidade. Talvez hoje você vai precisar parar de olhar para trás, para o teu passado, porque você vai entregar esse teu abuso diante do Senhor, e você vai deixar Deus restaurar a tua história. Quando nós caminhamos olhando para trás, nós viramos estátuas, perdemos o benefício da libertação dada por Deus através de Cristo. O mais difícil com a esposa de Ló tinha acontecido: Deus ter tirado dela daquele ambiente promíscuo, daquela cidade. O mais difícil já tinha acontecido, mas ela decidiu ficar presa olhando para trás. O que mais difícil aconteceu já na sua vida, Jesus já pagou o preço naquela cruz pelos seus pecados, para que você caminhe livre. Então pare de olhar para trás. Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos. Eu quero colocar um desafio diante da sua vida nessa noite. Nosso Deus é um Deus que liberta, é um Deus que restaura, é um Deus que pode todas as coisas. Ele olha para o seu passado e Ele enxerga o teu passado. Ele sabe quais as áreas que está te escravizando. De repente você está aqui nessa noite, você foi abusada ou abusado sexualmente, fisicamente no seu passado, e você nunca restaurou isso, porque você ficou com medo de mexer. E o que Satanás vai tentar colocar na sua mente é isso: não vai mexer nisso não, isso aí já está debaixo do tapete, isso aí já está resolvido. Eu quero dizer que se Deus está incomodando o teu coração, é que é para nessa noite você dar um passo de fé, experimentar uma restauração plena. De repente teu abuso foi emocional, ou você está sendo emocionalmente abusado hoje, e o que você precisa fazer hoje é colocar diante do Senhor, para que Deus restaure a sua vida.